vai falar agora sobre a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Que a gente chama de SEI, e a Rússia. Eu vou começar pela Comunidade dos Estados Independentes. Então, olha aqui, esse mapa é um mapa da divisão política, tá? Dessa Comunidade dos Estados Independentes. Esses países aqui, eles durante algum tempo fizeram parte da União Soviética, tá? E aí, com o passar dos anos, né, do bloco socialista soviético ter sofrido alguns problemas de ordem econômica, alguns problemas de ordem política, esses estados, esses países aqui, ó, eles foram se desassociando da União Soviética, tá? Então, quando a gente fala da formação do bloco soviético, do bloco lá em 1917, quando inicia a Revolução Russa, vocês precisam entender como um contexto de bloco econômico, tá? De um bloco tipo União Europeia, tá? Então, a ideia é essa, tá? E aí, uma outra coisa importante é quando a gente fala da Rússia, a Rússia é dividida, ela está nos dois continentes, né? Tanto no europeu quanto no asiático, dividida aí pelos Montes Urais, que fica mais ou menos aqui, ó, nessa região, tá? Então, a gente tem a Rússia europeia, a asiática, né, que é a maior parte, sim, do território, e nós temos a Rússia europeia, certo? É uma região formada basicamente por planícies, tá? Os estados independentes aqui, a comunidade dos estados independentes, e está bem próximo dos polos, do polo, né? Então tem latitudes elevadas, né? Latitudes elevadas, tá? Latitude significa a divisão dos paralelos. Então é um clima bastante frio, tá? Isso explica muito de algumas dificuldades econômicas que eles foram enfrentando no período em que eles compunham a União Soviética. Por conta de não conseguirem ter um processo de industrialização talvez mais contundente, né? Embora a gente não possa negar o quanto a Revolução Russa foi importante para esse mesmo processo de industrialização, foi um processo de industrialização especialmente no território russo. Alguns países também acabaram ganhando, né, esse salto aí de processo produtivo, mas é uma área muito, muito complicada em termos climáticos por conta dessa proximidade aos polos, tá? A comunidade dos Estados Independentes tem uma população bem pequena, é quase a população, um pouquinho mais da população do Brasil, tá? São quase 290 milhões de habitantes, sendo que a Rússia compõe aí a maioria da população, tá? Pelo menos a metade, aí, um pouco mais da metade da população. A gente tem aqui a Sibéria, né? Que é esse deserto gelado que nós temos na região russa. E uma coisa muito interessante desse lugar aqui, né? Desse lugar do mundo, é que existe aqui uma quantidade de etnias muito diferentes umas das outras. Isso causa, inclusive, conflitos entre países, tá? E a tentativa da Rússia de, por muito tempo, dominar toda essa região era justamente para tentar manter o controle sobre essas diferentes etnias, uma dominação, uma imposição feita lá na Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente chama do pan-eslavismo. É a liderança de um único país sobre todos os outros, nesse caso aí, a Rússia, tá? Então, e aí, obviamente, depois de um tempo, isso começa a se desmanchar, porque eles deixam de integrar a União Soviética e passam a fazer parte, então, dessa comunidade, tá? A população aqui é de maioria adulta, tá? Adulta velha. É uma região que tem, hoje a partir desses últimos anos, tem até um incentivo para
aumentar um pouco a taxa de natalidade por conta dessa constituição demográfica, essa constituição populacional, tá? Em termos de economia, eles acabaram tendo um processo de industrialização tardio. As poucas indústrias que entraram foi depois do desmantelamento da União Soviética e do fim da Guerra Fria. E aí, uma coisa importante é o seguinte: existe aí um déficit em relação ao processo de industrialização, tá? Economias muito enfraquecidas, então acaba que não há investimento industrial desses países. Aí eles acabam fazendo o quê? Optando pela extração de minérios, porque é uma região rica em minérios, em alguns casos, minérios bem importantes, o carvão mineral, em alguns lugares aí, perto do Mar Cáspio, como a gente viu na aula anterior, o petróleo, a própria Rússia aqui, ó, nessa região, tem uma quantidade de petróleo bem interessante de jazidas aqui na região do Mar Cáspio, então eles acabam se pautando nisso, né? Não tem muito o que fazer, então eles acabam optando por uma atividade primária, uma atividade econômica primária, tá? E aí, em termos de agricultura, o que eles conseguem fazer ali é produção de alimentos que dependem de um clima mais gélido, um clima mais frio, tá? E aí, então, eles acabam optando por plantação de cereais. Embora, uma coisa muito interessante de se observar, essa região ela tem solos muito férteis, ocasionado pela falta de clima propício. Não é possível ter uma vasta produção agrícola, né? E aí eles tinham tudo para dar certo, porque são regiões planas, os solos são férteis, mas eles não conseguem por conta do clima, tá? Não dá para você plantar nada numa região em que passa boa parte do ano aí congelada, tá? Eu aprendi com você. Tem duas coisas importantes que a gente tem que falar sobre esse momento, tá? Tanto das comunidades dos Estados independentes quanto da Rússia, que é o período de Guerra Fria, em que são colocados como tentativa de mudança, né, de avanço econômico para evitar o desmantelamento total, a perestroika e a glasnost, tá? Vocês já ouviram falar disso, né? Com certeza, a gente fala bastante disso quando fala de Guerra Fria, mas eu vou retomar isso quando a gente for falar da Rússia, tá? Então, deixa eu só aqui. A Geórgia deixou de fazer parte da Rússia, tá? Especialmente por conta dos problemas econômicos e sociais que acontecem. Então, às vezes é mais fácil você seguir sozinho, né? Antes só do que mal acompanhado, tá? E como eu falei para vocês, né? Esse medo dos países ali serem dominados, como aconteceu com a Ucrânia, uma tentativa de incorporação da Ucrânia pela Rússia, é um lugar muito, muito pouco observado para investimentos. Quem é que vai investir em um lugar instável, econômico, político e socialmente? Então, muito difícil, tá? Então, por conta disso, tá aí capengando, tá? Esse bloco econômico tá sofrendo aí sérios problemas, certo? Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante de vocês entenderem é que a comunidade dos Estados independentes ela busca uma força de reconstrução, tá? É uma tentativa de reconstrução diária, para que eles possam ter uma relevância econômica, tá? Eles tentam buscar um acordo comum entre eles para colocar até uma moeda única, visando um fortalecimento econômico, como a gente vê na União Europeia, certo? Aí eu não preciso nem dizer, né, que eles são super mal vistos pela União Europeia e dificilmente
vão ser aceitos por conta dessa instabilidade e porque a Rússia está sempre ali de zóio, está sempre ali tentando abocanhar o que for possível, tá? Então a Geórgia saiu em 2008 e a Ucrânia sai em 2014. Por que a Ucrânia sai em 2014? Porque a Ucrânia, ela é um território, um país, né? Não um território, ela é uma nação de composições étnicas distintas, tá? E a Rússia incentivou a região da Ucrânia com maioria étnica russa a se separar, então virar um território independente, com o desejo de ter uma influência maior, tá? E aí, então, vem cheia de problemas, tipo assim, como é que você vai tentar... É como se você tivesse que ajudar alguém fora da sua casa e você tá, tipo, em frangalho, sabe? Sua casa tá uma zona, você não consegue resolver os seus problemas internos, você vai ter forças para ajudar alguém? Você vai ter forças para fortalecer alguém? Então, é mais ou menos isso. E aí a Ucrânia, ela resolve, então, em 2014, se retirar da comunidade de Estados Independentes, tá? Então, a Geórgia não faz parte mais, nem a Ucrânia, tá? Bom, e agora a gente vai falar sobre a Rússia, né? Esse chuchuzinho aí. Então, aqui está a Rússia, tá? Essa é a divisão política. Ela é o maior país aí que restou do ex-bloco soviético, tá? Tem também, né, a maioria da população ali da região, tá? A Rússia é formada por repúblicas autônomas e é o maior país em termos de extensão, tá? Como eu falei para vocês, ela é dividida em Rússia europeia e a Rússia asiática pelos Montes Urais, uma cadeia de montanhas ali da região, tá? Tem uma grande diversidade mineral no seu território e a população russa, ela é na sua maior parte realmente russa, tá? 82% ali de russos, e aí temos os ucranianos e os tártaros, tá? Que agora não vem ao caso pra gente, tá? Talvez isso em história a gente possa até trabalhar essa construção quando a gente falar da Primeira Guerra Mundial, dessa questão do pan-eslavismo, o pan-germanismo. Eu até entro nesse mérito aí com vocês, tá? Dessas questões étnicas, especialmente da Rússia, tá? Bom, a Rússia, ela fez parte aí de um evento super importante para a história, que foi a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque sem a Rússia, sem a participação da União Soviética, né? Então, na época não era a Rússia, era a União Soviética, talvez o exército nazista não tivesse sido derrotado, tá? Então, é muito importante a gente também tirar da cabeça, né? Desmistificar a ideia de que a Rússia, a Segunda Guerra Mundial, termina com a vitória dos aliados por conta dos Estados Unidos da América, tá? O exército soviético, né, teve uma participação fundamental. Eu diria até que mais importante até do que a própria entrada dos Estados Unidos e o auxílio deles, né, que realmente é importante, não estou dizendo que não, mas a frente oriental é graças à União Soviética que a gente consegue ter esse embate e o desenho do fim da Segunda Guerra Mundial. Por conta disso, por conta dessa importância e desse destaque, né, desse destacamento que vai haver aí a União Soviética, acaba que os Estados Unidos falam, meu Deus, eu tenho um competidor à altura, né? Daí a gente tem a Guerra Fria, tá? A Guerra Fria que realmente foi um conflito no campo das ideias, né? A gente chama de um conflito ideológico. Só que isso gerou para a Rússia um status muito importante, tá? Então a gente vê hoje, em termos geográficos, né, de economia e tal, a gente vê hoje a Rússia com menos importância econômica, efetivamente, do que ela tem, né? Porque ela não é uma economia
super forte, mas todo o legado da Guerra Fria faz com que a Rússia figure entre os grupos importantes do mundo, G7, reuniões aí, o Conselho da ONU. Então, é um país que, por conta desse legado da Guerra Fria, por isso que eu falei um pouco aí da Guerra Fria, ela tem todo esse cenário significativo, tá? No mundo atual. É um país que tem índices sociais medianos, tá? Um crescimento pífio, 0,2%, né? É a média de crescimento da Rússia. E ela tem um presidente doidão, né? Que é o Putin. E o Putin, ele acaba sendo tão esquisito nesse cenário da política russa que ele não entende o quanto ele prejudica, talvez, esse crescimento, né? Ele está no poder há muito tempo, ele tem um ideal imperialista também, como tem os Estados Unidos, ele é meio doido das ideias, então é aquilo, ele tem aquele lema, né? Pode vir quente que eu tô fervendo? Esse é o Putin, né? Então, assim, ele vai fazendo manobras políticas que ele fica no poder, então ele se mantém no poder, né? Assim, há bastante tempo. E aí, então, a Rússia vem tomando algumas na cabeça aí, até talvez por conta dessa estrutura que ela tem, né, hoje em dia, politicamente falando, tá? A gente fala que a Rússia é uma economia planificada estatal, tá? Por conta na divisão internacional do trabalho, ela é classificada dessa forma. O que significa isso? É aquela transição, né, da economia socialista para a economia de mercado, né? Uma tentativa de algumas inserções do próprio capitalismo em si, certo? Como eu falei, a Rússia, assim como todo o bloco soviético, inclusive as comunidades dos Estados independentes, vão passar por algumas medidas econômicas e políticas durante a Guerra Fria, que a gente vai ficar conhecendo como a perestroika e a glasnost, tá? Então, a perestroika, deixa eu colocar aqui, perestroika, ela foi uma política de reestruturação econômica, tá? Então, só para você... Reestruturação econômica. E aí, a ideia era, de alguma forma, conseguir modernizar a economia. E a glasnost, ela tinha como objetivo uma abertura política, tá? O que significa isso? Ter uma maior, uma condição de uma estrutura de democratização, sabe? Então, era democratizar a sociedade porque ela sofria com alguns mecanismos de totalitarismo, especialmente do Stalin, tá? Então, democratizar a sociedade. E aí, o viés dentro dessa modernização, dessa democratização, era você entender que você tem problemas e tentar melhorar esses problemas, né? Coisa que o Stalin abertamente não assumia. E tentar ter uma diminuição, especialmente nos investimentos bélicos, nos investimentos de guerra, que naquela época era o que mais ficava ali, né? Na ideia da União Soviética, né? Por conta da própria Guerra Fria, tá? Então, sobre a Rússia, é isso, tá? A Rússia, ela tem regiões bem importantes para uma possibilidade de inserção maior de possibilidades econômicas, tá? Então, assim como a SEI tem ali os solos férteis, a Rússia também tem regiões bem férteis e os climas mais amenos
permitiriam essa possibilidade agrícola, tá? Então aí eles tentam fazer isso de alguma forma, tá? Também hoje busca um incentivo a uma maior taxa de natalidade, porque a população ali também vem sofrendo uma queda, demograficamente vem sofrendo uma queda bem grande, né? Bem significativa, tá? E vive aí, né? Vive nesses altos e baixos que tem a Rússia como um todo, tá? Ela tem com algumas regiões ali próxima dela problemas políticos, tá? Problemas até de alguns conflitos, né? Por exemplo, a questão dela com a Chechênia. A Chechênia era uma região ali que se tornou autônoma em relação à Rússia. E ela quer a sua independência, porque a Rússia fica em cima da Chechênia ali, tentando anexar o território e ter controle sobre algumas atividades econômicas. A própria questão da Ucrânia, né, que eu falei agora há pouquinho para vocês, por conta das questões étnicas, e aí o separatismo que a Rússia incentiva, né? Eu ia dizer aqui um lugar que eu esqueci agora. Ô, meu pai amado. A Península da Crimeia, a região da Crimeia, que foi ocupada pela Rússia em 2013 a 14, acho, por aí, que é justamente esse pedacinho aí da Ucrânia, né, que eles querem retomar. Então, boa parte da população, por ser de origem russa, quer ser anexada pela Rússia. Boa parte da Ucrânia não quer que a Crimeia se anexe. Então, é como se a gente pegasse assim, sei lá, deixa eu pensar aqui. Como se Foz do Iguaçu, que tem ali na fronteira com o Paraguai e com a Argentina, ali na região, boa parte, por ser de origem argentina ou paraguaia, quisesse se separar do Brasil e fazer parte de um país ou de outro, né? Ou da Argentina ou do Paraguai, tá? Só que é um território brasileiro, e aí fica nesse conflito, e aí eles têm problemas, eles têm guerras lá entre eles, né? Conflitos civis, por conta dessas questões. E a Rússia está sempre metida nesses rolos, sempre. A Rússia meteu o pitaco dela na questão da Síria. Quer ver com a Síria? O que a Rússia fez? A Rússia, ela apoiou ela não apoiou o Estado Islâmico. Quando a Síria começou, o Estado Islâmico ele nasce no Iraque, né? E depois eles acabam indo para a Síria, porque a Síria ela consegue derrubar o governo lá, né? E aí a Rússia, e aí eles estão num conflito interno, né? Eles estão vivendo uma guerra civil. E a Rússia apoia o conflito, a Rússia apoia a guerra civil da Síria, tá? Que é o conflito entre os grupos ali, né? O Estado Islâmico e os demais, né? Não dá pra gente falar que é um conflito entre sunitas e xiitas, porque o Estado Islâmico é sunita e ele mesmo faz ali todo o quiprocó com a população da Síria como um todo. Então a Rússia está sempre metida nos rolos, né? O que ela quer? Ela quer mostrar que ela é ainda a Rússia de outrora, sabe? Ela quer mostrar que ela ainda é a Rússia de antigamente, que ela ainda tem poder, que ela ainda pode, que ela ainda é relevante nesse cenário mundial, tá? Muitas pessoas, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, fizeram análises projetando uma possível Guerra Fria, tá? Uma nova Guerra Fria. A Guerra Fria já está rolando, tá? Ela já está acontecendo, é que ela hoje tem nuances muito mais discretas do que a Guerra Fria declarada lá pós Segunda Guerra Mundial, tá? E o que a Rússia deseja é mostrar que ela ainda pode fazer parte desse universo do imperialismo, da dominação mundial e do poder globalista, global, sei lá, né? Então é isso, gente. Muito bem.